Vamos começar nossa reflexão de hoje considerando o tema da humanidade de Cristo, a humanidade santíssima de Cristo, uma forma como a doutrina cristã costuma considerar as várias qualidades de Nosso Senhor, a humanidade santíssima de Jesus Cristo. Tivemos a festa de Corpus Christi na semana passada, na quinta-feira, e há no calendário litúrgico um costume muito bonito, que se trata de, ao longo de todo esse período entre a festa do Sagrado Coração de Jesus e Corpus Christi, em muitas capelas, igrejas, realizar-se uma adoração a Nosso Senhor. Chama-se a oitava de Corpus Christi. São esses 8 dias, após a festa de Corpus Christi, a partir da sexta-feira seguinte, de sexta até sexta, do Sagrado Coração de Jesus, são 8 dias de exposições de Nosso Senhor na Eucaristia, para que nós possamos, de alguma forma, compensar o que Ele fez por nós. Portanto, centrar-se na Eucaristia, que significa centrar-se em Cristo. No ano da Eucaristia, de 2004 a 2005, o Papa São João Paulo II, ele quis que Cristo estivesse no centro. Foi um grande processo na ascensão do trato a Nosso Senhor, ao conhecimento e também ao amor a Nosso Senhor. Foi o que ele propôs num dos documentos do ano da Eucaristia, permanece conosco, Senhor, Mane Nobiscum Domine. Ele dizia: o ano da Eucaristia coloca-se num horizonte que se foi enriquecendo de ano para ano, embora permanecendo sempre bem assente sobre o tema de Cristo e da contemplação do seu rosto. De certo modo, aquele apresentar-se como um ano de síntese, uma espécie de apogeu de todo o caminho percorrido. Essa é a parte da permanece conosco o Senhor número 10. E de fato foi assim. O ano da Eucaristia foi um ano em que, começou em outubro de 2004, foi um fecho. O Papa, depois de ter escrito 13 encíclicas, que é o documento que tem o maior nível, num pontificado, depois dos 26 anos de pontificado, o Papa quis clausurar, fechar com chave de ouro, tratando do tema da Eucaristia. A encíclica é A Igreja Vive de Eucaristia, Ecclesia de Eucaristia. E podemos dizer perfeitamente, comentando esse trecho da Permanece Conosco o Senhor, foi o apogeu a esse documento. E o Papa continua: Cristo de fato está no centro, não apenas da história da Igreja, mas também da história da humanidade. Nele tudo se recapitula. Como não recordar o ardor com que o Concílio Ecumênico Vaticano II, citando o Papa Paulo VI, confessou que Cristo é o fim da história humana, o ponto para onde tendem os desejos da história e da civilização, o centro do gênero humano, a alegria de todos os corações e a plenitude das suas aspirações. É uma grande
pergunta, um questionamento da Gaudium et Spes, número 45, que é esse documento, né, sobre a alegria e a esperança do Concílio Vaticano II, e que tem muita relação com a Eucaristia, muita relação com o tema que nós vamos considerando agora, depois da festa de Corpus Christi, o tema da humanidade santíssima de Cristo. Na Eucaristia, Jesus Cristo encontra-se realmente presente. São João Paulo II ainda dizia: a Eucaristia é mistério de presença, por meio do qual se realiza de modo absoluto a presença de Jesus, de permanecer conosco até o fim do mundo. É um exemplo muito marcante de um Papa que mostrou o quanto ama Nosso Senhor sacramentado, seja pela Permanece Conosco o Senhor, que foi a carta que deu início ao ano da Eucaristia, no mês de outubro de 2004, como também a Igreja Vive da Eucaristia, que foi a encíclica, que também veio por essa ocasião. Como nós começávamos a nossa meditação, Cristo na Eucaristia. Onde encontramos a Cristo, fim da nossa vida, onde vivemos o conselho de São José Maria, que busques a Cristo, que encontres a Cristo, que ames a Cristo, senão na Eucaristia. Como procuravam Cristo nos caminhos da Palestina, os doentes, os necessitados, a hemorroíça, aquela mulher que padecia fluxo de sangue depois de mais de 30 anos, e bastou tocar o manto de Nosso Senhor, e que Jesus diz, no meio daquele alvoroço, várias pessoas querendo estar com Ele, conversar com Ele, faço aqui um parênteses, né, uma ilação, introduzo algo que é muito bonito, eu comparo perfeitamente esses momentos que nós estamos com o Papa Francisco, com o Papa Bento XVI, no momento em que ele governava a Igreja, com São João Paulo II, muito paralelos aos momentos, todo mundo querendo estar com o Papa, como todo mundo queria estar com Nosso Senhor. E aquela mulher que, com a sua fé em Nosso Senhor, ela sabia que se tocasse o manto de Nosso Senhor, com a fé que ela tinha e com o poder que Jesus Cristo tinha de curar os doentes, aquele fluxo de sangue se estancaria, e consegue, e se sente curada. E Nosso Senhor também percebe a fé daquela pessoa e diz, para a perplexidade de todos que o circundavam: alguém me tocou. Os apóstolos ficam pasmos: mas mestre, todo mundo está te tocando. E o que ele quis dizer é que alguém tinha tocado de uma forma diferente, com fé. E daí ela, de uma forma, e o Evangelho nos relata de uma forma muito terna, muito bonita, muito significativa, ela manifesta que tinha tocado, e depois Jesus exalta a sua fé. Como procuravam? Como procuramos? Cristo está no sacrário, aqui, esperando-nos sempre. Muitos autores espirituais, entre eles o fundador do Opus Dei, dizem que nós não precisamos esperar, como as visitas ficam na sala de espera, sempre atendendo-nos, sempre atendendo-nos. Nunca precisamos esperar para estar com Ele. Surge nas nossas almas um desejo, uma certa inclinação de querer compensar. Amor com amor se paga, dizia o bem-aventurado Álvaro del Portillo, e vai fazendo com que haja um certo apaixonamento por Cristo, pela sua humanidade, pelos seus exemplos, pelo seu modo de tratar as pessoas, que nos rouba o coração. O ponto de sulco, um dos pontos de meditações do fundador do Opus Dei, o número 688, ele diz:
começaste com a tua visita diária. Tenho visto com frequência agora, em tempos de pandemia, esse magnetismo que a Eucaristia exerce. As pessoas querem acompanhar Nosso Senhor. E ele vai concluindo esse ponto: não me admira que me digas, começo a amar com loucura a luz do sacrário. Essa luz que a gente vê, que são as velas votivas, essa lâmpada de 7 dias, como se costuma utilizar em muitas igrejas. Aqui no nosso oratório, na nossa capela, nós temos, que ficam acesas permanentemente enquanto Nosso Senhor estiver presente no sacrário. E as pessoas passam a precisar estar perto do Senhor. As pessoas passam a ter necessidade de, como a gente fala muito hoje nas redes, nos meios de comunicação, nas redes sociais, o desejo de compartilhar com Nosso Senhor. É disso que se trata, de considerar a humanidade santíssima de Cristo, homem como nós, Deus e homem verdadeiro, e para isso aprender dele. Numa homilia muito conhecida de Cristo que passa, de São José Maria, sobre a Eucaristia, mistério de fé e de amor, ele nos diz: ele, Jesus Cristo, não deixa um símbolo, mas sim uma realidade. Fica ele mesmo. O que nasceu de Maria em Belém, o que trabalhou em Nazaré, o que recorreu a Galiléia e a Judeia e morreu crucificado no Gólgota, o que ressuscitou gloriosamente ao 3º dia e apareceu-se aos seus discípulos repetidas vezes. São manifestações para que a gente possa querer mais a Nosso Senhor, porque só tiraremos mais e mais proveito da sua humanidade santíssima, amando Nosso Senhor, esse apaixonamento que nós dizíamos antes, só, condição sine qua non, só se nós o conhecermos mais. A fé cristã confessou, continua ele, no ponto também dessa mesma homilia, a fé cristã confessou sempre esta identidade, também para rechaçar as nostalgias daqueles que escusavam o seu escasso espírito cristão, alegando que não viam o Senhor como os primeiros discípulos, ou daqueles que argumentavam que se comportariam de outro modo se pudessem tratá-lo fisicamente, como os apóstolos, como os discípulos, como as santas mulheres, vendo Nosso Senhor. E aí, o fundador vai citando um texto de São João Crisóstomo: quantos dizem agora, quisera ver sua forma, sua figura, a sua roupa, o seu calçado, pois aqui que a ele vês, e a ele tocas, e a ele comes, aqui no sacrário, no sacramento da Eucaristia, se refere o grande São João Crisóstomo, tu desejas ver seus vestidos, porém ele se te dá a si mesmo, não só para que o vejas, mas para que o toques e o comas, e o recebas dentro de ti. Ninguém, pois, aproxime-se com desconfiança, ninguém com tibieza, todos muito acesos, fervorosos e vigilantes. Ou seja, é um apelo para que a gente valorize o quanto Nosso Senhor nos espera na Eucaristia. É o que devemos expressar quando entramos numa capela, num oratório, numa igreja. Aí está Jesus. A Eucaristia é Cristo, Deus e homem, Emmanuel, Deus conosco, não presente fisicamente, mas sacramentalmente, e que a gente diz com o sacramento da Eucaristia, onde está presente com o seu corpo, seu sangue, sua alma e a sua divindade. Assim nos ensina a teologia. A presença de Jesus fica sublinhada quando repetimos as palavras:
e nós o fizemos agora muito pouco, no comecinho da nossa meditação, na oração introdutória, que me vês, que me ouves. Diz ainda o Papa São João Paulo II, na carta para o início do ano da Eucaristia, a permanece conosco o Senhor, que é aquela frase que vocês conhecem muito bem dos discípulos de Emaús, para Jesus, foi o título que ele quis dar para essa carta, quando encontram o nosso Senhor, logo depois da ressurreição, não reconhecem, e chega um momento em que, pelo acolhimento de Jesus, naquele caminho, de Jerusalém até a saída para, assim, o desvio para Emaús, eles pedem: permanece conosco o Senhor. Nosso Senhor os acompanha quando estão em Emaús. O Papa diz que naquele momento, que o Evangelho nos transmite, que se abriu os olhos, não é verdade? Que ele, enquanto nos falava no caminho, nos incendia o coração, e daí Nosso Senhor desaparece quando, logo depois que ele parte o pão. E o Papa diz que nesse partir o pão é o momento em que Jesus está consagrando. Os discípulos de Emaús lembram da consagração, e aí, é tão bonito, aí reconhecem o Senhor. É o que nós devemos expressar quando entramos numa capela, num oratório, numa igreja. Jesus está aqui, Deus conosco, a Eucaristia, Jesus, Deus e homem verdadeiro. A presença de Jesus fica sublinhada, como nós dizíamos. A fé com que estejamos diante da Eucaristia, com consciência de estarmos diante de Cristo. Estar com Nosso Senhor no sacrário, como também na Eucaristia. Nós podemos pensar agora, é o lugar privilegiado. Aqui, junto de Nosso Senhor, é o momento mais importante do nosso dia na Eucaristia, quando vocês comungam aos domingos, e alguns que gostam de comungar mais do que uma vez por semana, quando nos aproximamos da comunhão, agora, mais ainda em tempos de pandemia, e agora, pós-pandemia, as pessoas têm me comentado: tenho saudades de Cristo, tenho saudades de tê-lo no meu coração, na Eucaristia, sua presença no sacrário, sua doçura na minha alma. Isso é muito bonito. Nessa mesma direção ia a grande Santa Teresa d'Ávila. Ela dizia que não tinha nenhuma inveja dos apóstolos nem dos discípulos de verem Jesus presente, com seus trajes, com a sua roupa, com a sua voz. E ela vai assim, esclarecendo, fazendo a comparação com os apóstolos, ela dizia que eles tinham, nós também temos, e temos o próprio Cristo conosco na Eucaristia, na nossa alma. Isso é muito importante. Momentos para conversarmos com Ele e expormos as nossas preocupações. Não se pode ser alma de Eucaristia, centrados no sacrário, centrados na comunhão, se não amamos a Cristo. Principalmente se nós não amamos a Cristo pelas páginas do Evangelho, não amamos a Cristo na medida que o vamos conhecendo pelas linhas do Evangelho. Conhecer para amar e depois para imitar a sua humanidade santíssima, as suas qualidades como homem. Mais umas palavras do Papa: permaneçamos longamente prostrados diante de Jesus presente na Eucaristia, reparando com a nossa fé e o nosso amor as negligências, esquecimentos e até ultrajes que o nosso Salvador se vê obrigado a suportar em tantas partes do mundo. Aprofundemos na adoração e na contemplação pessoal. Não precisaria dar muitos exemplos de quanto o Nosso Senhor sofre em muitas partes do mundo. A gente vê
no Oriente, né? Às vezes a gente se depara com situações que invadem uma igreja, na celebração de uma missa que já aconteceu há vários anos atrás no Cairo. 2 sacerdotes celebrando, 100 assistentes, 50 pessoas são assassinadas e os 2 sacerdotes também. Um exemplo muito pequeno dos muitos que os cristãos, basta pensar na Síria, no Líbano, né? A quantidade de cristãos que foram, assim, são todos esses refugiados, muitos cristãos, muitos católicos. Uma palavra muito adequada como resposta ao que Deus fez e faz por nós, nesse grande mistério da Eucaristia, seria compensar. Eu tenho 2 exemplos muito simpáticos de pessoas sensíveis ao amor de Deus por nós, que querem, vocês vão perceber que querem de verdade compensar. Antes da pandemia, retornando das aulas pela manhã, um rapaz indo para casa para almoçar, passa, ensino médio, passa na frente de uma igreja e diz no seu coração: vou dizer um oi para Jesus. É muito tocante, é muito bonito. Sente falta da presença de Nosso Senhor. Ou talvez tão bonito o exemplo de uma mãe de família que me dizia que gostava sempre de dar uma paradinha numa igreja, ia buscar sua filha na escola, naquele dia, depois de pegá-la na escola, ia voltando do supermercado. Estava meio preocupada, um pouquinho estressada com as compras, talvez tivesse algo que tinha que pôr num freezer, alguma coisa assim, e a filha com seus, talvez 5, 6 anos, também estava acostumada a parar na igreja para fazer uma visita a Nosso Senhor no Sacrário, e era um costume, né? Sempre era assim, né? E naquele dia essa mãe estava um pouquinho assim acelerada, um pouquinho assim estressada, e passou em frente, não parou. E daí a filha bateu assim na perna da mãe: mãe, visita, você não parou na igreja para a gente fazer a visita para Jesus? Impressionante como uma alma pura de uma criança, já na sua infância, é possível ficar tocada pelo amor e de começar a manifestá-lo. Queria nessa parte final apresentar esse grande panorama de sermos almas eucarísticas, almas de Eucaristia que comungam com muito proveito. Uma outra expressão que a gente pode também apresentar: almas cristocêntricas, que tem como referência, como norte, como foco, a gente pode utilizar muitos sinônimos, como paradigma, Cristo. Seremos almas eucarísticas se somos almas que vêm a Jesus por trás das realidades, vêm a Nosso Senhor, seja no trabalho, na família, numa pessoa que encontram. E para isso a fé, e para isso a doutrina, para isso o conhecimento. Por isso dizíamos das páginas do Evangelho, que é onde nós mantemos contato com Ele. Cristo vivo nas páginas do Evangelho. Quantos que viram Jesus, ouviram, presenciaram seus milagres, depois não continuaram com Nosso Senhor? Por exemplo, basta que vocês passem nessa passagem muito conhecida de São João, no Evangelho, no capítulo 6, na sinagoga de Cafarnaum, no discurso do pão vivo, do pão que Nosso Senhor queria dar, não o pão do céu, o maná, mas Ele que iria ficar na Eucaristia, vai apresentando essa realidade, né, que eu sou o pão vivo, né, descido do céu. Eles vão aceitando, e chega uma hora que será, né, comida. Eles começam a ficar assim cada vez mais assim admirados e vão abandonando o Nosso Senhor, até que Pedro confirma: vós também quereis ir? E Pedro no final tem aquele
manifesto, testemunho tão maravilhoso, a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Pois é assim que nós também queremos viver. Os santos colocavam a fé como condição para ver a Cristo. E nós também, Santo Agostinho nos dá um belo exemplo quando faz esse comentário, a primeira epístola de São João. Podemos pensar o que Santo Agostinho se pergunta ao comentar as palavras da primeira epístola. O que, palavras de São João, o que ouvimos, nós vos anunciamos. Prestai atenção, o que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos. Eles viram o próprio Senhor presente na carne, ouviram da boca do Senhor suas palavras e nos-las anunciaram. E nós ouvimos certamente, mas não vimos. É bonito reparar que quando somos almas eucarísticas, como diz o título de homilias do fundador do Opus Dei, Cristo que passa, marcamos a vida das pessoas. Nós somos Cristo que passa para essas pessoas pelo fato de queremos imitar os seus exemplos, tê-lo muito em conta nas nossas atitudes. E também num outro matiz muito bonito, como somos almas de Eucaristia, vemos a Cristo nas outras pessoas. Quando queremos de alguma forma servir, principalmente em tempos de pandemia e de pós-pandemia, uma palavra que tem sido assim muitas vezes apresentada, quando somos solidários, queremos ajudar, queremos apoiar as outras pessoas, somos de verdade Cristo que passa e vemos Cristo nas outras pessoas. Somos, portanto, menos felizes do que aqueles que viram e ouviram. Por que então acrescentar para que também vós tenhais comunhão conosco? Eles viram, nós não vimos, e contudo estamos em comunhão com eles porque temos uma fé comum. E como dizia antes, temos a Eucaristia, novamente Santa Teresa de Ávila, um grande paralelismo aqui com Santo Agostinho. Queria terminar com uma ideia muito forte de São José Maria. Ele tinha uma expressão que ele falava assim, que uma pessoa que tenha Cristo na sua vida busca assaltar sacrários. É o que aconteceu nesses dois exemplos que eu apresentei para vocês. Aquele rapaz que quis dizer um oi para Jesus depois das suas aulas pela manhã, aquela pessoa que sentiu saudade de Nosso Senhor, ou a mãe que tinha o hábito de parar na igreja e a filha bateu na perna e disse: visita, mãe, visita. No ponto 382 de Caminho, São José Maria nos diz: ao oferecer-te aquela história de Jesus, pus como dedicatória que procures Cristo, que encontres Cristo, que ames a Cristo. São 3 etapas claríssimas. Tentaste pelo menos viver a primeira? E com certeza, com esse desejo de assaltar sacrários, nós vamos bem além da primeira. Não sejas tão cego ou tão estovado, assim nos termina fechando muito bem a nossa meditação, o fundador do Opus Dei, no ponto 269 de Caminho. Não sejas tão cego ou tão estovado que deixes de meter-te dentro de cada sacrário, quando divisares os muros ou as torres das casas do Senhor. Ele te espera. Na pandemia, eu me lembro, uma pessoa mandou uma mensagem comentando esse assaltar sacrários, e ele punha como arquivo 42 retábulos com os sacrários de várias igrejas muito bonitas, para que a distância, nós temos ensino à distância, nós temos muitas atividades que fazemos agora à distância, até romarias à distância, pois
Pela pandemia, aprendemos a assaltar sacrários à distância. Ele conclui esse ponto da seguinte forma: não sejas tão cego ou tão estouvado que deixes de rezar a Maria Imaculada, ao menos uma jaculatória, sempre que passes junto de lugares onde sabes que se ofende a Cristo. Vamos pedir à nossa Mãe do Céu, nessa festa que nós temos agora, muito proximamente, a festa do Imaculado Coração de Nossa Senhora, neste sábado, depois do Sagrado Coração de Jesus, para que nos ensine a amar seu Filho como ela o amou. Dou-te graças a Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda por os